Vamos dar continuidade, pessoal, à nossa aula 1, né, onde chegamos na parte de programa, né? Para se organizar o projeto de uma construção qualquer, deve levar em conta 3 fatores básicos, né? Lista de cômodos e componentes que a obra irá necessitar. Ou seja, isso aqui nada mais é, pessoal, do que o seu planejamento, né? Ou seja, não tão somente a questão dos cômodos, mas também a área de necessidade que você precisa. E note que vocês vão trabalhar com alguma atividade que você tem uma sequência, né? E essa sequência de processo, ela não pode ser cruzada. Um exemplo, por exemplo, é quem vai trabalhar com leite. Então, quando você está trabalhando com leite e você quer uma certificação para leite tipo A, você tem todo um rito de processo que você tem que obedecer de forma que não tenha cruzamento, porque é todo cheio de besteira. Eu não entendo nada de certificação de leite, né? Mas vocês, como são da área, você sabe o quanto é chato você conseguir essa certificação para produção de leite tipo A. Então a vaca não pode cruzar no processo de ordenha com o processo de lavagem, é cheio de coisa, né? Vocês sabem mais do que eu. Ok? Então, essa listagem, tanto na questão do processo, como na questão da área que você necessita para aquela atividade, a sequência, tá entendendo? Para não ter cruzamento, um cara levando um carrinho com rejeito, cruzando com um carrinho com os baldes de leite. Então, isso já é uma falha no teu projeto, né? Então, você tem que fazer esse programa. Então, perceba que tudo isso aqui, pessoal, está vinculado a um conhecimento aprofundado do mecanismo de serviço que ali serão realizados. Então, se você não tem esse conhecimento, você tem que ler, né? E também trabalhar com as normas que estabelecem este processo. Então, todo processo deve ter norma, né? Tudo é como na engenharia. Para tudo nós temos normas, né? A norma, ela não é uma lei, né? Você não é obrigado a seguir, né? Por quê? Porque quem estabelece as normas, principalmente na engenharia, é o que? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma instituição de cunho privado, pessoal. Então, um setor privado, ele não pode estabelecer normas para o público. Quem tem que estabelecer é o que? É uma agência de cunho público. Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é uma empresa, né, que ela é pública e ela tem como estabelecer normas. A Anvisa também, tá entendendo? O Inmetro também é uma instituição de cunho público, ela pode estabelecer norma, mas a ABNT não. Então, por que, professor, a gente tem que obedecer norma? Sabe onde é que está estabelecido que você tem que obedecer normas técnicas? Está na lei do consumidor. Então, a lei do consumidor diz que todo produto ele tem que estar gerido por uma norma técnica. Então, como a ABNT ela tem uma norma para aquilo, então ela fica valendo como sendo lei, porque uma lei do consumidor, de defesa do consumidor, estabeleceu que a gente tem que obedecer a ela. Somente, mas não existe nenhuma lei dizendo, não, você tem que obedecer uma norma. A falha é do governo de criar, né? Ou se já tem uma agência de normatização que gere essas normas, né? De acordo com as nossas necessidades, né? Então, vocês vão ter que verificar se existe, né, esses códigos normadores, ou seja, se existe alguma norma. Eu estou trabalhando com isso, pessoal, porque lá em engenharia civil, como também na arquitetura, eu até coloquei aqui uma observação, nós vamos ter a norma de desempenho. Essa norma de desempenho, pessoal, ela estabelece coisas que antigamente não era nada definido. Por exemplo, se nós achávamos que o arquiteto tinha essa liberdade, mas agora com essas normas não. Ou seja, por exemplo, o tamanho de um beiral. Qual é a função do beiral numa edificação? A função do beiral na edificação é o quê? Uma proteção à incidência dos raios solares, é uma proteção à chuva, tá entendendo? Então,
essa norma de desempenho, ela não deixa mais aberto, não, você pode colocar um beiral de 60 centímetros, né? Não, ela estabelece agora com 1 metro, né? Também estabelece para a questão da platibanda. Professor, o que danado é platibanda? É aquela casa, pessoal, tipo caixão que você não vê o telhado. Você vê apenas uma mureta, né? O telhado está embutido. Então, quando você não quer que o telhado fique à mostra, ou seja, para você não é conveniente arquitetonicamente aparecer o telhado, você faz uma casa em platibanda. Então, a platibanda ela tem também o beiral, que é a distância, né, que se afasta da casa, protegendo também da questão do sol, não, da chuva não, porque quem vai recolher essa água vão ser as calhas que estão lá em cima, né? Mas a questão do tamanho dos cômodos, né? Hoje você não pode fazer, por exemplo, antigamente houve uma lei que obrigava que em construção de apartamentos o quarto da empregada não poderia ser menor do que 4 metros quadrados. E perceba, pessoal, que 4 metros quadrados é muito pequeno. Você imagina um quarto com 2 por 2, beleza? Se a secretária lá tiver 2,20 m, ela tem que dormir na diagonal. Para você ter ideia, antigamente os quartos que vinham nesses empreendimentos, nesses apartamentos, eram minúsculos, só cabia a cama, e olha lá, era a cama e o guarda-roupa. Para ela abrir o guarda-roupa, ela tinha que subir na cama, para você ver como era a situação. Aí foi estabelecido essas normas para poder o pessoal se tocar, ok? Vamos, não é assim, você vai ter que estabelecer um tamanho padrão para quarto, para banheiro, principalmente disposição do banheiro, ou seja, a prefeitura ela pode negar o seu projeto se a porta do seu banheiro dá para a porta da rua. Isso não pode. Então, por isso que você tem que fazer o projeto. Para poder ter o alvará de construção, a prefeitura vai fazer uma análise na sua arquitetura. Então, ela vai dizer, não, essa porta do banheiro está para a porta da rua. Ou seja, o cabo chegou, abriu. Se o cabo esquecer de fechar a porta, está vendo o cabo lá fazendo as suas necessidades, né? Então, a coisa ficou mais... Então, as normas, ela tem alguma coisa positiva, né? Muito embora ela também tenha muita coisa negativa, beleza, pessoal? Então você tem que ter esse conhecimento, né? Tem que ver as exigências de normas, né? Principalmente se você for trabalhar, por exemplo, com uma clínica veterinária. Se você vai trabalhar com um posto de saúde, tá entendendo? Então isso aí precisa passar pelo aval da Anvisa. A Anvisa tem que ver o projeto e ver se está coerente ou não. E pense num processo chato. Um restaurante, da mesma forma. Então tudo é normalizado. Então qualquer coisa que você for escolhido para fazer um serviço, primeiro vocês vão ver as normas, as portarias, as instruções normativas, né? Porque algumas instituições lançam instruções normativas, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA ele tem as instruções normativas que você é obrigado a seguir. Então, se eu vou fazer uma construção que vai ter uma fossa séptica perto de uma nascente de água, aí você tem que ver as instruções normativas do IBAMA para ver qual é a distância que você tem que adotar e não fazer ao léu. Ah, professor, mas o IBAMA não vai lá fiscalizar. Sim, mas você está colocando em risco as pessoas que vão habitar essa construção, já que ela vai necessitar de água, né? Imagine você fazer uma fossa onde o doutor vai contaminar um lençol, né? Um olheiro d'água lá que vai alimentar a sua família. Então é ter esses cuidados. Então, pessoal, tudo está normalizado, beleza? Então, antes de iniciar a atividade, a Kelly colocou aqui a questão de capacitação, né? Conhecimentos de economia, sociologia e construções rurais, né? Tem mais coisas, né? Quando você vai fazer projeto, pessoal, você quer ser uma pessoa de conhecimento vasto, você tem que trabalhar tanto com economia, sociologia, construções rurais, com questões ambientais, tá entendendo?
como a questão de ter, por exemplo, na sua propriedade um acervo, ou seja, se é uma construção rural, então vocês usam muito madeira. Então, será que você sabe qual é o acervo da sua fazenda ou da fazenda que você trabalha? Então, você tem que ter esse acervo. Vocês têm disciplina lá na agronomia, o ArcGIS, que você pode, por exemplo, muito bem trabalhar, fazer um projeto de forma que você vai criar acervo de volume de madeira que você tem na sua propriedade. A partir desse acervo você pode gerenciar o consumo dessa madeira, né? Porque você pode utilizar madeira para a sua habitação numa propriedade, né? Existem instruções normativas que dão essa possibilidade para vocês. Mas se você não conhece o que você tem, então, beleza? Vai lá, pega o ArcGIS com GPS, marca, ó, aqui eu tenho um pau-ferro, aqui eu tenho uma maçaranduba, aqui eu tenho um abio, aqui eu tenho tá entendendo? A partir desse levantamento você consegue verificar o que eu tenho na minha propriedade que vou utilizar para uma construção, ok? Não tão somente madeira, mas você pode também trabalhar com palha. Se você quiser fazer um galpão, um comedouro, um saleiro com a proteção com palha de buriti, vocês têm que ter uma noção de quanto você tem de palha lá na sua propriedade. Mesma coisa de água. Você não vai tentar fazer um projeto de irrigação aonde o consumo de água que você vai estabelecer é maior do que os seus recursos hídricos, igarapé, um riacho, uma lagoa, um açude, consegue te dar. Então, não vão cometer essa falha. Então, aqui eu colocaria também a questão ambiental, que é muito interessante, né? Porque vocês têm que ter esse conhecimento, né? E principalmente aqui onde você tem várias propriedades, onde essas propriedades têm uma área de reserva, tem uma área de proteção, e também tem muitos casos que a área de utilização para fins econômicos é menor do que a de reserva. Então, você tem que saber fazer essa manipulação com os recursos que você tem na sua propriedade, beleza? Então, vamos lá, ainda continuando com trabalhos preliminares, né? Vamos passar para a escolha do local, né? Aí a Kelly colocou várias questões aqui que vocês têm que levar em consideração. Averiguação sobre o local. Né? Então você vai ter que ver neste local a questão da metragem, será que eu quero construir vai dar nesse local, a questão do relevo, a questão do acesso, a questão de alimentação de água, a questão também da sanitária, né? O que é que eu vou fazer com a água que eu estou utilizando? Ah, professor, como assim água de totô? Pessoal, quando você vai fazer um projeto uma Pocilga, a quantidade de totô que vocês vão ter que trabalhar com ele é muito grande, entendeu? E aqui a gente volta à questão da potencialização que eu já expliquei para vocês anteriormente. Ou seja, eu tenho 500 porcos cagando todo dia, né? E faço aquele sistema de coleta. Isso aí vai para onde? Vai para uma lagoa de estabilização para tratar desse rejeito? Vai para um biodigestor? Isso você tem que ficar bem definido. Ah, professor, na minha propriedade eu coloquei a pocilga num lugar mais alto. Então, o rejeito que essa pocilga cria, né, ele vem por gravidade para um biodigestor. E eu utilizo esse biodigestor para a produção de gás e, ao mesmo tempo, transformo em energia elétrica. Beleza, então note que uma coisa tem que estar correlacionada para a outra. Se você faz uma pocilga no lugar baixo, né, e os porcos começam a criar rejeito, aí você vai levar esse rejeito para onde? Então você vê aí professor, primeiro igarapé eu taco dentro. Aí você vai ver não é nem totô, é a merda que vai dar, ok? Então você tem que analisar. Então você pode potencializar a sua edificação. Se eu vou criar como a gente falou aqui, a Pocilga também, ele tem uma área de cobertura muito grande. Então, consociado à Pocilga, eu vou também trabalhar com telhado de forma que eu possa fazer a coleta
de energia solar. Ou seja, vou colocar as placas lá nesse local e vou começar a produzir energia solar. E essa energia solar que eu produzo já vai alimentar a minha possível. Olha a vantagem que é, tá entendendo? E ainda vai sobrar uma energia que eu posso levar para outro local, para a lagoa de peixe, para a parte de arejar água, né? Ó, ou outras coisas. Então, pessoal, um projeto está consociado com outro, principalmente na área rural, onde a gente trabalha utilizando tudo que a gente tem, ok? Então, vamos lá. Questões a serem feitas. Não há impedimento legal para o uso do terreno? Isso vocês vão ter que verificar, né? Não vão construir, né? Primeiro verifique realmente se o terreno é seu. Então, o terreno é meu? Fui lá na prefeitura e disse, é meu mesmo. Porque tem muita gente que começa a construção, já houve vários casos, no terreno que não é dele. Chega o dono lá, rapaz, você está construindo aqui, esse terreno é meu. Não, é meu. Aí quando vai ver, cara, me desculpe, esse terreno não é meu, é aquele lá. Olha aí, então você tem que ter essa garantia. Em muitos casos, o que acontece? Você constrói num local afastado da sua sede e você não tem os marcos que delimitam o seu terreno. Então, antes façam um projeto de topografia com GPS, de forma que você vai delimitar a sua fronteira, tá entendendo? Então, você sabe que naquele local, e você vai ter que ter essa certeza, é seu. E tem muitos casos, principalmente aqui, pessoal, que as terras são muito grandes e você não sabe nem que está construindo, que você está construindo na sua propriedade. Ok? Ó, topografia permite a implantação de economia da obra. Exatamente, a topografia permite a implantação da economia na obra, né? Por quê? Porque a altura, pessoal, evita que você utilize bomba. Então, pode haver o escoamento desse rejeito através da gravidade. Então, você pode utilizar a gravidade para isso, tá entendendo? Você pode também utilizar um lugar seco, né, que é seco o tempo todinho, sem ter problema de atoleiro. Então, já vai economizar na questão do acesso. Então, eu consigo levar a ração com mais tranquilidade, tanto no período seco como no período chuvoso, ok? Então tem que ter cuidado com relação a isso aqui, né? Caso não seja impossível, professor, tem um lugar ótimo, ele é alto, mas vou passar por um baixio que vai dar trabalho, principalmente no período de inverno. Por isso que eu estou querendo colocar nessa disciplina a questão de pavimentação de baixo custo. Ok? Não é aquela pavimentação de construção de BR com pista dupla, com acostamento, não é isso não. É de baixo custo. Ou seja, qual é o solo que eu vou colocar ali para não ter problema no período de inverno. Ok? Vou colocar metralha de resto de construção, vou colocar madeira. Então a gente vai trabalhar também com isso, que eu acho muito interessante. E que é utilizado, vocês nem imaginam nessa questão. Você faz um projeto, coloca no local, mas não pensa que no período chuvoso você tem um difícil acesso a esse local, né? Então ele só vai funcionar no período de seca? Não é viável, né? Ó, a natureza do subsolo permite uma construção estável ou pouco onerosa, né? Ó, então você tem que conhecer o seu solo, ok? De que é constituído aquele solo. Alguma parte, isso aqui, pessoal, não é a minha área, então eu não entendo nada de solo, mas eu sei que a natureza de uma construção estável, ou seja, segura, ela vai depender do tipo de solo. Ok? Aqui no lavrado, vocês percebem que quando é seco, o solo parece um concreto, mas quando chove, ele parece um sabão, né? Afunda. Então, isso é um conhecimento de solo. Então, você não conhece, vai lá e vê batendo na seca, aqui está perfeito, ó, o solo duro, beleza. Quando chega no inverno, você não consegue chegar lá. Então, houve um erro. Então você tem um erro na definição do local. Então você tem que conhecer o seu solo. Professor, esse solo é um solo com pissarra, é fantástico, não sei o que. Professor, eu tenho uma pissarra, mas ela está na profundidade. Então
eu vou ter que utilizar a mecanização para retirar. Então, pessoal, uma forma de você trabalhar com isso é saber quais são as jazidas que você tem de solo na sua terra, de forma a utilizar para construção, tanto de edificações como de pavimentação, como também de barragem, tá entendendo? De terra. Então você tem que conhecer quais os tipos de solo que você tem na propriedade. E vocês sabem melhor do que eu quais são os tipos de solo. É um arisco, uma areia, com silter, não sei o que, é um barro, não sei o que, então cada solo tem a sua vantagem, tem a sua desvantagem. Você tem que conhecer a sua propriedade para saber o que é que você tem para utilizar na construção, né, pessoal? Ponto. Solo com matéria orgânica. Evite utilizar construção em cima de solo com matéria orgânica. Professor, o que é solo com matéria orgânica? É um monturo. Ali era um monturo de uma casa, então juntou matéria orgânica o tempo todo e fizeram a coberta, sumiu, você não vê. Mas é fácil você verificar quando tem matéria orgânica. Você bate, ele fica como se fosse o solo solto, né? Esse conhecimento você sabe melhor do que eu. Então, pessoal, você tem que conhecer. E, ao mesmo tempo, já faça também, da mesma forma que você registrou as espécies de árvores que vão fornecer madeira, as espécies de palmáceas que vão fornecer folhas para cobertura para você. Então, pessoal, faça também no ArcGIS um arquivo do que você tem na sua propriedade. Ok? O local permite um fluxograma eficiente, ou seja, as atividades que você colocou no projeto de construção, será que aquele local vai ser eficiente para você obedecer os tempos reais daquela atividade? Porque você vai estabelecer, eu quero fazer a fundação em 3 dias, beleza? Será que aquilo é eficiente? Professor, é um local que eu vou ter que fazer umas estacas, não sei o que. Será que o caminhão vai conseguir chegar lá para fazer essa estaca para você? Ok, pessoal? Isso vocês têm que ter conhecimento. Não. Oferece boas condições quanto às vias de acesso, direção do vento, clima, pouco barulho. Isso aqui já é uma característica bem interessante, mas isso daqui depende das suas atividades, né, que você vai fazer. Por exemplo, um aviário, né, que você vai mexer com galinha, então você tem que ter uma facilidade de acesso para o caminhão chegar lá, né, que galinha é toda cheia de besteira. Eu já vi uma retirada de galinha de um aviário, e o que morreu de galinha de ataque do coração. Então não pode ter estresse, não pode ter barulho, tá entendendo? Mas o caminhão tem que chegar lá perto, então você tem que se preocupar com essas vias de acesso para tudo, não é só para o aviário. Colocou num exemplo, mas não é só para o aviário, é para a pocilga, é para a piscicultura, né? A direção do vento também você tem que ter conhecimento. A direção do vento predominante, pessoal, a direção do vento predominante, porque em alguns casos, né, eu acho que no aviário você tem que ter essa definição da direção dos ventos, porque existe aqueles como se fossem os toldos que fecham e abrem de acordo com o vento, né? Pouco barulho. Todas as criações que você tem um confinamento, uma densidade muito grande, seja de porco, ave, peixe, você tem que ter um ambiente bem tranquilo, bem calmo, para não estressar o animal. Então isso aqui é de bastante conhecimento, né? Eu fico até meio preocupado com a questão do barulho, como é essa questão do barulho num terreno rural, né? Porque aqui na cidade, primeiro, você não pode fazer essas atividades de criação de porco, de galinha num perímetro urbano, né? Então, no plano diretor tem estabelecido quais são as áreas que vocês podem executar essas atividades, beleza, pessoal? Não é todos os cantos, não. A possibilidade de obtenção de boa água e energia elétrica, isso aqui, pessoal, eu quero principalmente nessa parte de energia elétrica a gente trabalhar com um programa de eletrificação rural muito bom para vocês terem um gerenciamento do que você tem de cargas instaladas no seu empreendimento que você precisa de energia.
Beleza? Água boa, pessoal, vocês têm que ter em tudo que é canto. Desde a questão dos animais, né? Ó. Então você tem que dar uma água de boa qualidade para os animais, não é aquela água barrenta que você não sabe, nem, principalmente gado leiteiro é muito cheio de besteira com relação à água. Tem que ser uma água de boa qualidade. E ao mesmo tempo a gente volta à nossa discussão, né? Ó, os equipamentos que eu vou ter lá, eu tenho que quantificar, eu tenho que ter a potência instalada, porque eu vou precisar disso na hora que eu for trabalhar com o meu projeto de elétrico, né? Principalmente para estabelecer um transformador para essa capacidade. Então, vai ser um negócio bem interessante que eu gosto de fazer quando a gente for começar a trabalhar com energia elétrica. A possibilidade de escoamento de águas pluviais, águas servidas e dejetos. Pessoal, isso aqui a preocupação é mais para o ambiente mais urbano, né? Ó, águas pluviais, águas servidas e dejeto. A de águas pluviais, o único problema que vocês vão ter aqui é no excesso de chuva, né? Então, algumas lavouras, elas não têm, elas não suportam muita água. Então, você vai ter que ter uma planta altimétrica daquele local e fazer um sistema de drenagem. Vocês podem ver que na plantação de soja, a grande maioria delas tem os drenos, são as valas, né, enormes, né, que tiram a água assim de forma mais rápida, porque a soja ela não suporta muita água nas raízes, né? Então, águas servidas também é uma questão que você tem que se preocupar, né? Com relação a essas águas servidas, você tem que fazer uma análise em que eu posso utilizar. Ah, professor, será que as águas servidas eu posso utilizar para irrigação? Eu posso utilizar para, sei lá, ou gerar energia? Então, isso é uma coisa bastante interessante que eu já falei com o professor nosso professor de saneamento, e ele vai dar uma live, né, para a comunidade, e vocês vão assistir, né, que é trabalhar com dejetos, principalmente na parte rural, né, ó, fazer filtros, fazer um sistema de reutilização de água através de água de esgoto, né, um sistema contínuo. É bem interessante essa parte de água é muito interessante. Mas o que eu posso trabalhar com vocês na questão de águas pluviais são os drenos que você tem que fazer em locais onde ocorre um excesso, um acúmulo de água, né, para aquela atividade que vocês estão trabalhando, né? Ó. Professor, existe forma de você abaixar o lençol freático? Sim, existe forma de bombeamento. Você cria vários pontos, né? Ó. Se você for preciso fazer isso, pessoal, você tem que fazer. Tem edificações públicas aqui que tem esse sistema, com bomba gerando. Começou a chover, começou o inverno, o nível de água começou a subir, a bomba funciona e retiram essas águas já direto para o igarapé que passa próximo, jogando essas águas para os rios, ok? Eu confesso para vocês que a única forma que eu tenho que trabalhar com águas pluviais é na questão do excesso de água em lavoura de soja, né? Que vocês podem passar, você pode ver que a grande maioria, só se for alta, né? Que não precisa, mas elas têm um sistema de drenagem, né? Que é uns canais no meio da lavoura retirando essa água, de forma que ela caia bastante e a água não tenha mais contato com a raiz das plantas. Pode até que eu esteja falando besteira, pessoal, que não é da minha área, mas que tem um sistema de drenagem lá, tem. Beleza? Ok. Análise do mercado local. Né? Seu produto terá aceitação na região, né? Isso aqui a gente já falou na questão econômica, né? Então, primeiro passo que você vai ter que fazer na sua ideia é ver a viabilidade econômica, né? Então você tem que verificar isso aí para não dar com os burros na água, né? Então, para ser viável o seu empreendimento, a região tem que aceitá-lo, tá entendendo? Então, se não aceitar, aí você vai partir para exportação, pode ser, mas note que a gente aqui, nós somos isolados, então a questão do frete é muito caro,
e a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Então, façam uma análise econômica do seu empreendimento para ver se realmente ele é viável ou não, né? Existe disponibilidade de matéria-prima na região? Pessoal, em obras públicas tem um caso até interessante. O pessoal fica reclamando das construções das universidades, não sei o que, porque bota telha de barro, não sei o que. Pessoal, primeira coisa que os empreendedores daqui na área de material cerâmica quer que você utilize os materiais dele, tá entendendo? E eles chegam a reclamar. E os órgãos de fiscalização, eles dizem, mas por que vocês não utilizaram os materiais daqui? Tá entendendo? Você não pode dizer, não, porque é uma bosta. Eles não aceitam. Porque você tem que alavancar a economia local. Então, se você sabe que a telha daqui não é uma telha de boa qualidade, e a telha de Manaus é uma telha de boa qualidade, não justifica você comprar de Manaus, por incrível que pareça. Não, você tem que valorizar o mercado local, o trabalhador local, mesmo aqui sendo mais caro. Até justifica você. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com forro PVC na universidade, foi a maior bronca que a gente levou dos madeireiros, porque não estávamos utilizando o tabique que eles faziam de madeira. E tabique aqui é complicado, porque a questão é uma patologia de cupim, pelo amor de Deus. Então a gente sempre evita usar madeira para forro, em ambientes públicos, porque a dificuldade que a gente tem de manutenção é muito grande. Mas note que a gente é sempre obrigado pela questão do desenvolvimento regional, ou seja, você tem que valorizar as empresas locais. Você pode ver que os políticos, quando começa a vir empresa de fora, eles começam a reclamar, não, traz empresa de fora e a gente aqui se lascando, e por um lado eles têm razão, tá entendendo? Você tem que ter prioridade, porque você é da região, você vai pagar imposto aqui, você vai gerar emprego, tá entendendo? Então isso é um caso que a gente poderia até discutir com mais tranquilidade, ok? Oferece facilidade para manejo, tratamento e destino final para os resíduos? Aí, pessoal, essa análise tem que ser toda bem feita, né? Então, não sei se vocês se lembram, aqui já teve um curtume de couro, né, beneficiamento de couro. Então ele foi praticamente que expulso daqui por falta de aplicação de tecnologia, que o bicho fedia tanto lá no aterro ali no distrito industrial, que praticamente os caras foram expulsos. Eu não sei nem se está funcionando, mas é um projeto que tem muito problema, entendeu? Ele gera muito resíduo, né? Um resíduo complicado que você não pode jogar no rio, né? E é uma situação muito complexa. Então, se caso vocês tenham esse problema, você vai ter que ver uma forma para fazer o manejo, fazer o tratamento desse material e o destino final, tá entendendo? E tem muitos casos aqui de empresa que não tem um sistema de saneamento. Para ela continuar com o seu serviço, ela tem que ter um caminhão, né, que recolhe esse resíduo, recolhe esse dejeto e vai até o ponto onde vai ser, por exemplo, se for de esgoto, vai lá para a lagoa de estabilização e já joga lá bonitinho para ser tratado. Ok, pessoal? Então vamos para o próximo. Projetos, né, pessoal? Projetos. Então vamos trabalhar com projeto. Projeto, pessoal, eu trabalho sempre como sendo o segundo a parte, né? Porque a parte do primeiro é a questão da viabilidade. Então você tem que fazer um estudo para ver se há viabilidade, beleza. Você tem que conhecer o processo, né? Tem processo que são vários tipos diferentes, então você tem que se adequar a um que para você seja mais viável, para você arranjar pessoa que seja qualificada para trabalhar naquele processo é melhor, tá entendendo? Então, primeira coisa que a gente faz é essa viabilidade econômica, na minha concepção, né? Vocês podem ter outra concepção, porque tem gente que vai lá pelo modismo, né? Aqui eu achava muito engraçado que quando começou a história daquele Noni,
né, ó, que era um milagreiro, não sei o que, e todo mundo começou a plantar anônimo. Aí começou a plantar anônimo todo mundo, né, e aqui tem esse problema, quando você faz uma coisa aqui, todo mundo começa a lhe copiar. Então, se você não fizer um planejamento econômico, você vai correr um risco muito grande de a falência, né? Porque quando você começa uma coisa, todo mundo começa a lhe copiar, você tenta fazer a coisa correta, gasta mais dinheiro, não consegue chegar com o preço do seu concorrente, já que ele não tem um responsável técnico, ele não contrata um agrônomo, ele não contrata um químico, ele não contrata um zootecnista, e você fica lascado. E engraçado, a fiscalização sempre vem em quem está correto, né? Então, a segunda parte que eu considero essa parte de projeto, e nessa parte de projeto, pessoal, você tem que contratar pessoas, né, se você não tiver uma noção básica, né, tanto na parte de elaboração de projeto, o conhecimento técnico ou descrição de equipamentos, então tente contratar uma pessoa que tenha essa especialidade, né, ó. Então, o projeto em si, ele consta de duas partes: a gráfica, que são os desenhos, e a descritiva. A descritiva vai dizer tudo com relação à parte construtiva. Então eu vou dizer que essa parede tem reboco de tantos centímetros, com traço tal, o piso vai ter um piso cerâmico PI 5, PI 4, tá entendendo? Então nota que eu preciso ter uma noção de conhecimento com relação à especificação e à seleção desses materiais, beleza? A parte gráfica, pessoal, é planta de situação, orientação, a planta baixa, os cortes, os detalhes, a planta de cobertura e as fachadas. Isso aqui é o projeto arquitetônico, ok? Pronto. Depois do projeto arquitetônico pronto, vocês vão trabalhar com os projetos auxiliares, que são elétrico, sanitário. Antigamente tinha um telefônico, hoje se você vai trabalhar, por exemplo, sistema automatizado, você vai trabalhar com o de automação, né? E outro projeto de hidrossanitário. Então são vários projetos que eles têm que ser bem feitos, pessoal, bem feitos. Por quê? Porque esse projeto, assim que você termina, você vai mandar para o cara que vai orçar. E ele vai orçar de acordo com o que está no projeto. Então, não pode ter nenhuma falha. O que você colocar a mais, não tem problema não. Tá entendendo? Aí eu tenho um exemplo aqui, que a gente depois vai ver, e vocês vão verificar que o cara fez o projeto pensando que estava completo, mas ele vai receber um telefonema do cara que está orçando. Vamos lá, vamos continuar, né? A parte descritiva é uma especificação técnica, memorial descritivo, orçamento, o cronograma físico-financeiro, ou seja, quais são as atividades que vocês vão ter que fazer, quais os valores de cada essa, se você pagou ou não. Então você vai ter que dizer: eu vou passar um mês fazendo a fundação, eu vou gastar 1 milhão nessa fundação. Então você vai ter que cumprir esse um mês e você vai ter que gastar esse 1 milhão. Ou seja, quando você está trabalhando com o cronograma físico-financeiro, você está especificando o que você fez e o que você pagou. E note que tem algumas atividades que você precisa de que o outro anterior tinha sido feito. Jamais você vai fazer um piso de um galpão se a parte de fundação não está pronta. Beleza? Então, primeiro você faz as fundações, as sapatas, com o arranque do pilar, vai fazer o baldrame, travando esses arranques de pilar, e depois você puxa o piso. Então, jamais você vai fazer um piso primeiro, sem ter terminado o baldrame. Ok, pessoal? Então, tem uma sequência lógica. E essa sequência, você tem o físico financeiro, o quanto você vai pagar para ter essa situação. Ok? Então, eu vou colocar aqui uma observação, pessoal, que norma técnica não é lei, ou seja, você não tem que obedecer. Mas vocês aprenderam lá em desenho técnico várias besteiras que eu acho. Por exemplo, em vista, você não pode colocar cortes, só em cortes. Tá entendendo?
Eu acho que não tem nada a ver. Por isso que eu coloco norma de desenho técnico, não é lei. Você pode criar uma vista e colocar a altura, né? Ó. Mas vamos deixar isso aí, pessoal, para a próxima aula, já que o tempo já está bem prolongado, beleza? Então, próxima aula vamos falar sobre os desenhos técnicos, beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima aula.